Olá, gente, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje a gente vai fazer uma live super especial, o mês de Outubro Rosa, conscientização. Então, me chamo Paloma, sou nutricionista parceira aqui da Fox Fit e a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da alimentação e atividade física na prevenção do câncer de mama. Então vão entrando, vão curtindo, compartilhando. Quem estiver online pode mandar suas perguntas, dúvidas. Compartilha com quem você conhece, familiares, pessoas que estão no processo ali, no tratamento do câncer de mama. Isso aí, José, show, boa tarde. Vai curtindo e compartilhando, tá bom? Me contem um pouquinho de onde vocês estão assistindo, se é do trabalho, no horário de almoço, se você está em casa. Tá ok? Isso. Perfeito. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade da Fox Fit em parceria com a nutricionista, que sou a Paloma, né, para poder conscientizar as pessoas. Então, parabéns por vocês pensarem também na saúde dos seus alunos, na saúde da mulher, o quanto que é fundamental a atividade física. E hoje eu vim trazer um estudo atualizado que 28% de casos do câncer de mama poderiam ser prevenidos através de atividade física. Então vem para a Fox Fit para você também ter essa prevenção e através também da alimentação, tá bom? Olha, todo mundo entrando. Perfeito. Bom, podem aí comentando, tá? Ana Bertelli, Coutinho. Ai, obrigada, Ana. Gostou da live, né? Então fica aqui comigo até o final que vocês vão ter uma surpresa também, tá bom? Quem assistir até o final tem aí uma surpresa. Perfeito. Podem ir chamando as amigas, os familiares, pra gente ir conversando também sobre esse assunto. Eu vou trazer coisas muito importantes que talvez ali você ainda não saiba, mas vai aprender hoje, tá bom? Então vamos lá. O câncer de mama, ele é um dos cânceres maiores que tem agora, né, atualmente. E isso vem muito da mudança ali da alimentação. Então, industrializados, fast foods, tudo isso aumenta a inflamação do nosso corpo. Então, quando a gente está fora do nosso peso, com obesidade, o nosso corpo ele fica inflamado, tá? E isso traz, sim, abre portas para o câncer, tá? Não só o de mama, como os demais cânceres também. Então, por isso é muito importante a mudança na alimentação e também de hábitos. Então, se você é sedentário, se você fuma, se você ingere bebida alcoólica em excesso, tudo isso abre portas também para o câncer de mama. E isso acontece através dessa inflamação. Então, o primeiro passo para a prevenção do câncer de mama é você começar a atividade física e também você ter a mudança de hábitos alimentares, né? Perfeito? Dani, Joe, Kelly. Olha, tem uma galera entrando aqui, viu? Bom, então vamos lá. Como que acontece, então, essa inflamação, né? A gente fala que existe, sim, células cancerígenas, né? Então, como que essas células aumentam? É através do estrogênio, tá? E como que esse estrogênio é alimentado, né? Quando nosso corpo está inflamado, é através de hábitos alimentares também. Então, alimentos ricos em açúcares industrializados, fast food, bebida alcoólica, tudo isso inflama nosso corpo, aumentando o estrogênio e trazendo a probabilidade do câncer também, tá bom? Então, existem alimentos que ajudam o câncer de mama e a prevenção. Por quê? Porque eles eliminam
toxinas através do nosso fígado e também das fezes, tá? E como tem alimentos que prejudicam, também tem alimentos que ajudam. Quais são esses alimentos? Bom, vamos ver um pouquinho. Tem alguém aí que quer chutar algum alimento? Comentar aí que tem algum alimento que possa ajudar? Será que vocês sabem mais ou menos o alimento que pode estar ajudando? Bom, eu vou comentando aqui, tá? Aí qualquer dúvida vocês podem ir também comentando e a gente vai tirando suas dúvidas. Os alimentos, para quem passou aqui na ação nutricional da Fox Fit, sabe que a Nutri fala bastante desses alimentos, que são os antioxidantes, tá? Eles são alimentos ali perfeitos nesse processo. Quais são? Alimentos verdes escuros, então couve, rúcula, agrião, espinafre, são alimentos que eles limpam as toxinas do nosso fígado e ajudam a eliminar ali qualquer tipo de bactéria ruim do nosso corpo também, tá bom? Castanha pode? Olha, já ia chegar nesse termo da castanha. A castanha é oleaginosa e elas são ótimas, claro, em pequenas porções, porque são calóricas também, tá bom? Então, tem ali uma quantidade, uma porção específica, principalmente se você está no processo de emagrecimento, mas ajuda muito também, tá? E as fibras, quem passou na ação nutricional sabe que a Nutri fala, fibras é fundamental, tanto para a flora intestinal, quanto também nesse processo do tratamento e prevenção do câncer de mama. As fibras ajudam essas toxinas serem eliminadas nas fezes, tá? Então, o que são as fibras? É aveia, chia, linhaça, são fontes de fibras essenciais nesse processo também. E tem as gorduras boas, né? Que são azeite, abacate, claro, não em excesso, tá? Porque são calóricos também, então se você está no processo ali de emagrecimento, pode acabar prejudicando também. Bom, vocês estão com alguma dúvida? Vão me perguntando, tá? Ama fibras, as fibras são fundamentais. Quando o paciente chega aqui na ação nutricional e fala que está com o intestino preso, a gente já entra nesse processo de inclusão de fibras. A ingestão de água é muito importante também, tá? Principalmente se o paciente ele tem intestino preso, então é importante incluir água nessa absorção de fibras, tá bom? E também o que eu passo muito no consultório para os pacientes são especiarias, né? Temperos antioxidantes, então cúrcuma, né? Que é o açafrão, ajuda muito também nesse processo, então você pode colocar no tempero da carne, nos legumes, tá? E aí, como que funciona? Eu vou dar duas opções, então, para você incluir esses alimentos e ter a prevenção do câncer, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, meta dessa semana, para quem está assistindo essa live, é incluir fibras e alimentos verdes escuros. Então, você vai colocar ali no seu lanche da tarde um iogurte com aveia, uma salada de frutas com uma chia. Isso vai ajudar já muito nesse primeiro passo, tá bom? A segunda meta é você colocar legumes também ali no seu almoço ou jantar. Então, uma couve refogada, um brócolis ali a vapor ou refogado. Isso também ajuda muito. São pequenas mudanças que ajudam muito nesse processo. Bom dia, Dani, tudo bem? Dani, bem-vinda à live. Qualquer dúvida pode me perguntando, tá bom? Então fica como meta da semana e quem for fazendo pode ir comentando aqui. Olha, no que eu fiz, fez diferença na minha flora intestinal, meu intestino não está mais preso, eu estou me sentindo mais disposto, porque incluir fibras e também legumes na nossa alimentação melhora também a nossa disposição, não só a prevenção do câncer de mama, mas também para a gente ter mais qualidade de vida também, tá bom? Bom,
E frutas vermelhas, elas são antioxidantes também. Então morango, framboesa, são frutas que você pode incluir nesse lanche da tarde, com as fibras e também com o iogurte. Elas são antioxidantes, então ajuda também essa questão ali da flora intestinal e também a prevenção do câncer de mama, tá? Oi, Dani, a Nutri faz sim o exame de biopendância e alunos também tem um exame aqui na Foxfit, tá bom? Então você pode agendar na recepção, tá? Bom, e como tem alimentos que ajudam, tem alimentos que prejudicam, como os ultraprocessados. Então, fast food, excesso de carboidrato, açúcares, todos esses alimentos inflamam o nosso corpo, né, saindo ali do nosso peso ideal. Então, o principal tratamento, tanto para prevenção e também para você não ter o câncer, né? Então, a gente tem ali a questão do histórico familiar, é você também conseguir manter o seu peso, tá bom? Então, o que acontece? Vamos conversar um pouquinho sobre a questão do histórico familiar. Pacientes que têm pai, né, mãe, avó, tias que tiveram câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, é muito importante realizar os exames periódicos. Então, a gente fala a cada 6 meses o paciente realizar esses exames, tá? Para ter esse acompanhamento. Então, vamos supor que você tem uma tia que teve o câncer de mama com 45 anos. A gente diminui 10 anos dessa idade, então a partir dos 35 anos você já começa a sua prevenção, tá? Isso porque o câncer de mama, ele não é da noite para o dia que ele acontece. A célula cancerígena, ela não vai aumentando da noite para o dia. Isso são anos ali para ela ir aumentando e chegar no momento que realmente é importante a prevenção e o tratamento, tá? Então, vamos supor que você tem uma tia, 45 anos ela teve o câncer, você começa com 35 anos, tá? Tem uma pergunta aqui. Perfeito, Mai. A partir de qual idade é fundamental fazer esses exames? Então, Mai, se você é uma pessoa que não tem nenhum histórico familiar, alguém da sua família que tem ou teve o câncer de mama, você pode começar a partir dos 40 anos a mamografia, tá? E a ultrassonografia a partir dos 30 anos. Agora, se você tem um histórico familiar, é muito importante ser antes, tá? Então, vamos supor, sua tia, ela teve câncer de mama ali aos 35, 45, você já começa com 25 anos ali os exames, tá? Porque a gente tem a questão da genética, então a gente precisa se cuidar, tá? E esse é o maior erro, gente, na questão quando tem o diagnóstico do câncer de mama. Muitos casos, os pacientes relatam que estavam anos sem ir no médico, anos sem fazer ali os seus exames, tá? Então, quanto mais cedo for o diagnóstico do câncer de mama, mais cedo você vai conseguir fazer o tratamento e a cura, tá bom? Então, é muito importante isso, tá? Tá respondido, Mai? Qualquer coisa pode me perguntando, tá? Perfeito. Então, o que acontece? Como que é feito o exame? É a mamografia, que você realiza aos 40 anos, se não tiver nenhum histórico familiar. E a ultrassonografia, ela pode ser realizada em qualquer idade. Então, a ultrassonografia, ela consegue ali identificar cistos, tá? Então, ela consegue também identificar se tem alguma alteração na sua mama. Se caso constar, o médico provavelmente vai pedir a mamografia para investigação profunda também dessa alteração na sua mama, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês a importância também do autoexame. Quem já fez o autoexame aqui, quem faz o autoexame, ele é fundamental, ainda assim ele é importante. O autoexame começou conforme o SUS, né? Então, a gente sabe o quanto que é difícil a gente agendar consultas ali na saúde pública.
Então, o autoexame ele começa com uma prevenção antes de a doença estiver muito grave. Então, o autoexame você consegue identificar o nódulo e também já conseguir a intervenção médica, tá bom? Então, a Nutri vai mostrar para você como que é realizado o autoexame. É importante você fazer todos os meses, então uma vez por mês fazer esse autoexame, tá? E é muito importante também você não estar no período menstrual, porque isso influencia também na questão de fazer o autoexame, porque tem aquela questão da nossa mama estar um pouco ali dolorida, né, por conta do período menstrual. Tá bom? Então, eu vim trazer aqui uma laranja para vocês conseguirem visualizar como que é feito também, tá? Então, vamos imaginar que a laranja é o seu seio, tá? Então, você vai pegar 3 dedos, as pontinhas dos seus dedos e ir apertando em volta. Isso com o braço estendido, levantado para cima, tá? Aí você vai apertando bem devagar, sem pressa, tá? Vai sentindo bem devagarzinho. Depois faz na outra mama, é importante fazer nas duas, tá? Se você identificar algum carocinho, algum nódulo, é muito importante agendar seu exame para identificar, tá? Então, agenda com o clínico, tá? Boa tarde, Di, tudo bem? Boa tarde. Quem for entrando pode mandar mensagem, a Nutri tá aqui lendo também os comentários. Então, você vai apertando com a pontinha dos dedos. E aí, além disso, de você fazer esse autoexame, é muito importante você também olhar no espelho. Então, conhecer o seu corpo. Você olhando no espelho, você vai olhar o tamanho da mama, se tem diferença de uma para outra, a espessura. Então, se ela tiver no formato de casca de laranja, tem algo errado, ela não está no formato da nossa pele. Então, também é muito importante analisar isso. E se você não for mamãe, não for lactante, né, não estiver amamentando, se você apertar a mama e sair alguma secreção, também é um sinal de alerta, tá? Então, além do autoexame de apertar ali com as 3 pontas dos dedos, é muito importante você ter essa visualização e saber como que é o seu corpo visualmente, tá? Perfeito. Então, é assim que funciona o autoexame, uma vez ao mês. É muito importante realizar fora do período menstrual, esperam 7 dias após a menstruação, tá? Quem já estiver na menopausa, como é que faz? Você pode fazer qualquer dia esse exame, tá? Quem já entrou na menopausa. Perfeito? Então, qualquer sinal que você tiver ali diferente, é muito importante o acompanhamento médico. Lembrando que o autoexame, ele não substitui a mamografia e não substitui a ultrassonografia. Mesmo assim, é muito importante você fazer esses exames, tá? É fundamental. E aí, como a Nutri falou no início, o que ajuda a prevenir também o câncer de mama, de acordo com a ciência, isso é comprovado, é a mudança de hábitos, tá? Então, se você não começou a atividade física, vem conhecer a Foxfit, venha fazer aqui uma atividade física pelo menos umas 3 vezes na semana, para você ir prevenindo também o câncer de mama. Então, de acordo com a ciência, o sedentarismo, ele aumenta muito a probabilidade, tá? Se você começa a fazer atividade física, 28% dos casos conseguem ser ali prevenidos, tá bom? E também tem a questão da alimentação. Incluir alimentos antioxidantes, prevenir e evitar o excesso de alimentos industrializados vão te ajudar muito nesse processo, tá? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Podem ir me perguntando, tá bom?
Quem tiver dúvidas, a hora é agora. Bom. Tô vendo aqui. Bom, por enquanto, nenhuma dúvida, né? Então, gente, como eu vivencio no consultório, né? A Di perguntou. Cindy, fica assim. O que acontece, né? A textura da pele, ela fica parecendo uma casca de laranja, que nem essa laranja que eu trouxe como um exemplo aqui para vocês. Ela fica uma textura mais rígida, grossa, tá? Então muda muito. Pode mudar também o tamanho da mama. Então uma mama ser maior que a outra visualmente também. E você sentir no autoexame um nódulo. Então tem agora estudos recentes que eles sim ainda reforçam o autoexame, porém o que acontece? Quando o paciente sente um nódulo, em alguns casos aquele nódulo já está muito avançado. Então mesmo você fazendo o autoexame uma vez por mês, é muito importante que você também faça os exames periódicos, tá? Então, uma vez ao ano, se você não tem histórico familiar, se você tiver o histórico familiar a cada 6 meses, tá? Para você poder ali ter esse cuidado e prevenção também. Carne vermelha. A Vallara perguntou se pode consumir a carne vermelha. O que acontece? A carne vermelha ela não faz mal, porém a gente sabe que a carne vermelha ela demora mais o processo digestivo dela no nosso corpo, né? Então ela acaba assim inflamando, o excesso que faz mal. Então 2 vezes na semana você consumir carne vermelha não fará mal. O que acontece? Na dieta para pessoas que estão em tratamento do câncer de mama, a gente tira essa carne vermelha, tá? Porque nesse processo a gente precisa de uma dieta anti-inflamatória, então alimentos que não inflamam para poder a recuperação no tratamento oncológico. Mas isso se for diagnosticado câncer de mama, isso se o paciente realmente ali tiver o câncer, tá? No caso da prevenção você pode consumir, mas claro, não em excesso. O que a gente coloca? Bastante alimentos ricos em ômega 3, que também são ali antioxidantes, como atum, sardinha, tá? Eles são muito bons também nesse processo de prevenção. Bom, a Juliana perguntou se o ciclo menstrual muda, se o corpo dá sinais em relação a isto. Bom, tem pacientes que têm o ciclo menstrual desregulado, né? Então, nessa questão, o corpo ele não dá sinais, porque depende muito. Se você tem um ciclo menstrual ali regulado, todo mês bem certinho para você, é importante sim um acompanhamento com o ginecologista. Mas esse não é o sinal fundamental. O sinal que a gente realmente vê que tem algo estranho é após o período menstrual, de 7 dias, você realizar ali o autoexame e verificar, tá? Além disso, tem a ultrassonografia. Então, ele é o primeiro passo que a gente vê algum cisto, alguma coisa ali que não está normal. E depois disso, vem ali a mamografia. Normalmente, os médicos fazem essa sequência se você não tem nenhum histórico familiar, tá? Então, o ciclo menstrual depende muito se ele é regular, no seu caso, ou não, tá bom? E os sinais seriam sinais na mama mesmo, então secreção, se você apertar sair algum líquido, né? Um líquido também com um odor, nesse caso, tá bom? A espessura também da mama. Respondido, Ju, qualquer coisa pode ir perguntando. Isso, frango, peixe, né? É muito importante. Célia, boa tarde.
A Célia é minha paciente, aluna também da Foxfit, né? Perfeito. Então, todo mundo que tá aqui na live, fica aqui uma meta dessa semana, hein? Se você ainda não é aluno da Foxfit, venha fazer uma aula experimental, venha conhecer a academia. Sair do sedentarismo é o primeiro passo para o tratamento e prevenção do câncer de mama. Então, se você ainda não faz atividade física, é fundamental. E a alimentação também. Então, vamos incluir essa semana, todo mundo que está me assistindo, a meta é colocar fibras na sua alimentação e alimentos verdes escuros, tá? Então, uma vez por dia a gente começa com uma aveia e depois almoço ou jantar, alimentos verdes escuros, legumes, tá ok? Tem alguém que gosta, já inclui esses alimentos. Não vale ser meus pacientes, tá? Porque os pacientes eu coloco realmente. Ok? Imagina, Ju, qualquer dúvida pode ir perguntando. Perfeito. Então, gente, agora a Nutri vai contar um caso, né, que aconteceu no consultório. Ah, Célia, que linda! Sim, eu já faço o acompanhamento da Célia há um ano. Célia teve um resultado incrível. Parabéns, Célia. Célia perdeu mais de 10 quilos. É outra mulher, né? Boa ideia. Olha, essa ideia que a Val Lara trouxe aqui na live, fazer uma travessa ali de legumes, é ótimo também. Então, uma travessa ali de legumes otimiza também o processo na semana, na sua rotina, né? Às vezes a gente não tem tempo de cozinhar todos os dias, então fazendo essa travessa de legumes assados no forno ajuda também você a consumir, tá? E você pode temperar um pouquinho com azeite, com cúrcuma, tá ok? Então, a gente fala o quanto que é fundamental os exames periódicos, né? Tem pacientes que vêm comigo na consulta, os exames estão todos alterados, colesterol, está com pré-diabetes, baixo ferro. Quando o paciente começa a atividade física, auxiliado da dieta, os exames mudam, gente. E isso é na prática mesmo, não é só apenas ciência, é realmente real. Então a importância de realizar os exames periódicos antes da doença chegar previne muitos dos casos. Quando a gente fica muitos anos sem fazer exames, sem ir no médico, quando a gente vai descobrir ali que tem um câncer de mama, às vezes está já num estágio muito avançado, tá bom? Então, realmente, a gente ter esse cuidado, a gente pode estar salvando a nossa vida também, tá? Então, além do autoexame, essa prevenção periódica, ela é fundamental. E a mudança de hábitos também. Então, se você é sedentário, se você fuma, começa já com essa meta de mudar os seus hábitos. Ainda dá tempo em 2025, viu? De fazer essa mudança, principalmente se você tem histórico familiar. Tá ok? Bom, vocês ficaram com alguma dúvida? Ajuda. Com certeza, Ju. Você sabe mais ou menos a idade que teve o caso de câncer na sua família?
Sim, Ju, o que acontece? Quando a gente tem histórico familiar, a gente precisa procurar antes de 40 anos. A OMS, ela pede ali o cuidado a partir dos 40 anos, quando não tem histórico familiar. Quando você tem histórico, é antes. Normalmente é 10 anos antes do diagnóstico que teve na sua família. Então vamos supor que na sua família teve alguém que teve o câncer de mama com 45 anos. A partir ali dos 35 já começa. A Mariana que perguntou, né? Então, Mariana, você sabe mais ou menos a idade que teve ali na sua família? E o que acontece, Mariana? O primeiro passo é você passar com a ginecologista, tá? Esse é o primeiro passo. Ela vai passar uma bateria de exames, Papa Nicolau, né? Para também identificar outros tipos de câncer, como o de útero. Ela vai passar ali a ultrassonografia. Identificando ali na ultrassonografia, você também faz a mamografia. Mas como você tem histórico, é muito importante também você falar isso na consulta. Você chega no médico, ginecologista, olha, eu tenho um histórico familiar também de câncer de mama, então eu quero fazer a mamografia. E eles vão passar para você também esse exame para você realizar, tá? Então é fundamental antes dos 40 anos, quando tem histórico. Tá bom, Mariana? Vai me contando. Se tiver dúvida, pode perguntar de novo. Perfeito, Mai. Então, o histórico familiar, a gente fala que a genética é até os nossos avós, né? Então, mãe, tias, avós, a gente acaba ficando com aquela genética, né? Então, acaba criando aquela predisposição, tá? Muito raro casos de bisavós, né? É muito raro, mas o histórico familiar seria até a avó, tá? E isso não é apenas para o câncer de mama. Então, vamos supor, doenças cardiovasculares, um AVC. Se você tem histórico familiar, é importante também você ter os exames regulares, tá? Então, a gente acaba, infelizmente, herdando essa predisposição conforme a genética da nossa família. Ok? Bom, vocês ficaram com alguma dúvida também sobre como realizar o autoexame? Então já anota na sua agenda. Hoje em dia, com a tecnologia, também tem aplicativos que vão lembrando a gente quando realizar esses exames, né? Então, olha, fiz hoje dia 28 de outubro, você vai fazer de novo dia 28 de novembro, todos os meses esse autoexame, tá? Se você sentir algum nódulo, alguma diferença, você marca ali um ginecologista, um clínico geral para aprofundar esse caso. Perfeito. Se vocês ficaram com dúvida também sobre os alimentos, antioxidantes, já consomem esses alimentos? Bom, então, gente, é isso. Eu tentei ao máximo trazer todas as informações. A gente sabe o quanto é importante essa prevenção. Outubro Rosa, ele é um mês que tem essa conscientização. Isso porque o câncer de mama, ele acaba sendo fatal em muitos casos quando ele é descoberto muito tarde, né? Então, quanto mais cedo o paciente ele descobrir, vai ser melhor o tratamento e também a cura dele. Então, esse mês de conscientização, ele é fundamental
para que a gente tenha longevidade e qualidade de vida também, tá? Então, como meta da semana de vocês, comecem a fazer atividade física, inclua esses alimentos, vão ajudar muito nesse tratamento, tá? E eu falei que até o final da live ia ficar uma surpresa para quem ficasse, mas a gente vai também deixar o reprise dessa live. Então, quem não conseguiu assistir, muitas pessoas eu sei que estão no trabalho, a gente vai deixar salvo também para que vocês assistam esse conteúdo. Mas a Nutri fica à disposição, se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar uma DM, um direct, que eu vou tirando a dúvida de vocês também no Instagram, tá bom? Já fiz tratamento também com pacientes que fazem tratamento de câncer de mama, então é uma dieta bem diferente de uma dieta de emagrecimento, hipertrofia, é uma dieta bem diferente, né? Porque ela precisa ser anti-inflamatória e antioxidante. Tá? Então eu vou contar a surpresa. Se tiverem dúvidas, pode ir perguntando, tá? Mas eu vou contar já a surpresa para vocês. Eu preparei um e-book especial, 20 páginas, hein? Tem conteúdo nesse e-book. Para quem participou, quem vai assistir essa live, esse e-book é especial para a saúde da mulher, mas também se você for ali homem, né, e é casado, tem uma irmã, mãe ali que tem um histórico ou se cuida, pode também mandar ali mensagem que a Nutri envia para vocês também, tá? Perfeito, obrigada, Valara. O Ed aqui agradecendo. O Ed escreveu: parabéns pela iniciativa e conscientização, parabéns a Foxfit pelo incentivo. Sim, a Foxfit é uma academia diferenciada, né? Se preocupa com a saúde dos seus alunos, quer trazer informação. A gente sabe o quanto que é fundamental alimentação e atividade física para a nossa qualidade de vida. Ok? Obrigada, Ed, obrigada, Valara. Bom, então vamos lá, vou contar do e-book para vocês. Quem está aqui assistindo a live ou vai assistir a reprise, pode mandar um DM com a hashtag NutriRosaFoxFit. Vou colocar aqui para você. Ou se não, vocês podem colocar também e-book que eu mando para vocês também. E-book. Vou colocar aqui. Eu vou deixar meu Instagram e aí vocês me seguem lá e mandam DM que eu envio o e-book para vocês. O que tem nesse e-book? São 20 páginas de conteúdo sobre a saúde da mulher e também sobre a prevenção, alimentos que ajudam, tudo isso que eu conversei aqui na live e receitas. Então, incluir esses alimentos é o primeiro passo, tá? Então, às vezes eu falo para o paciente como colocar aveia, chia, né? Nesse book tem receitinhas que você já consegue também incluir na sua rotina, no seu dia a dia. Tá? Então, manda um DM lá no meu Instagram que a Nutri vai enviando para vocês também. Ok? Então, ficaram com alguma dúvida? Estou vendo bastante os pacientes aqui online, viu? Olha, tem bastante rostinho conhecido aqui. Bom, gente, então quem assistiu a live, depois deixa o seu feedback, é muito importante para o nosso trabalho. Comenta, gostei da live, consegui aprender coisas que eu não sabia sobre o autoexame, sobre alimentos, tá? É muito importante para o trabalho aqui, meu e da Foxfit também, o feedback de vocês. Ok?
Perfeito. Bom, gente, então fica esse o meu feedback para vocês, tá? Sobre o quanto que é fundamental cuidar da nossa saúde. É o que eu sempre digo, quanto antes você saber da doença, se previna antes, né? Então, eu fico muito feliz, vocês gostaram, né? Souza Ame, Ed. Fico muito feliz que vocês gostaram da live. José, Célia. Eu adoro esses feedbacks de vocês. Muito feliz, viu? Essa foi uma ação nutricional diferente, né? Mas quem quiser também, daqui 15 dias a Nutri volta. Vem participar da ação nutricional para conhecer vocês pessoalmente também. Tá bom? Tem muito rostinho aqui que eu já conheço. Tá? Então, é o que eu sempre digo no consultório. Quando a gente tem os exames periódicos, uma qualidade de vida melhor, quando a gente faz atividade física auxiliado de uma boa alimentação adequada, a gente previne doenças antes delas chegarem, né? Então, o câncer de mama, ele pode sim ser ali prevenido, né? Então, ele pode ser evitado, tá? E a mudança de hábitos é fundamental, tá bom? Então, quem participou da live, depois que encerrar, a gente vai deixar aqui a live gravada para vocês assistirem esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar muitas vidas, muitos alunos aqui da Fox Fit a aprender ali também sobre esse mês de conscientização. E deixa ali na DM que eu envio o e-book para vocês, tá bom? Tem receitinhas, tem também os alimentos para você incluir nesse processo de prevenção ao câncer de mama, tá ok? Então, muito obrigada, gente. Mais uma vez agradeço à Academia Fox Fit por essa oportunidade, por essa conscientização também dos seus alunos, ok? Então tá bom, muito obrigada por vocês terem reservado um tempinho do dia de vocês, parado aqui para assistir a live, cuidar da sua saúde, né? Então quando a gente reserva esse tempo também para conhecer coisas novas, a gente está ali fazendo um ato de autocuidado também, tá bom? Então um beijo para vocês todos, vamos cumprir a meta da semana. E ótima semana para todos vocês, tá bom? Tchau, tchau!